eu terminava e passava aqui ao professor Pedro Veiga. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, muito obrigado. O meu nome é Pedro Veiga, eu sou professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sou engenheiro informático e sou um dos pioneiros da internet em Portugal, portanto eu comecei a introduzir a internet em Portugal juntamente com mais 3 colegas em 1982. Quando eu fui confrontado com o que andava a ser discutido e depois veio a ser aprovado em Conselho de Ministros, fiquei completamente estupefacto, porque se trata de algo completamente desproporcionado. Estar a penalizar, introduzindo taxas, impostos, o nome técnico não me interessa, sobre uma quantidade de dispositivos que são instrumentos de trabalho do engenheiro informático. Portanto, os engenheiros informáticos trabalham com computadores, os computadores têm espaço de memória, trabalham com tablets. Eu tenho, como professor universitário, disponibilizo aos meus alunos imensos conteúdos em formato digital. Eu, como investigador, e os meus colegas como investigadores, produzimos quantidades de dados enormes. Existem relatórios da Comissão Europeia, que eu tenho aqui, as capas aqui à minha frente, que mostram que no mundo científico a produção de dados científicos para a investigação científica está a crescer a um ritmo enorme, e esta lei, se fosse aprovada, obrigaria que todos fossem penalizados. Os próprios senhores deputados, quando tirassem fotografias, quando tirassem um selfie, passavam a pagar para terem espaço de memória suficiente. Qualquer cidadão, quando compra uma máquina fotográfica e compra um cartão SD, para tirar as suas fotografias, passaria a pagar esta taxa. Se tivesse de comprar um disco externo, que muita gente faz, para guardar cópias das suas fotografias, que já não cabem na máquina fotográfica, passaria a pagar um imposto ou uma taxa. Isto parece-me completamente absurdo. Inclusive, é a tendência nos próximos anos. Eu tenho aqui à minha frente um relatório produzido pela Harvard Business Review, posso deixar a cópia em papel, que foi produzido pelo Michael Porter, que todos nós conhecemos muito bem, em que no próximo slide ele chama a atenção que, enquanto há uns anos muitas coisas da nossa vida eram mecânicas e eletrónicas, hoje em dia todas têm computadores dentro. E a tendência é que isto aumente. Já há hoje em dia, por exemplo, a pessoas doentes, equipamentos que a pessoa anda permanentemente ligada a um telemóvel para verificar, por exemplo, arritmias cardíacas, que precisam de memória. Esses equipamentos vão passar a pagar uma taxa, é absurdo. Na lei não estão previstas nenhumas isenções. E há outra coisa, a leitura que eu faço não é essa. Outra coisa é a tendência de evolução das capacidades de memória está aqui mostrada. Em 10 anos, um cartão SD aumentou de capacidade 1000 vezes. Os valores que estão na lei estão indexados a capacidades, e isto quer dizer que esses valores, não sendo alterados, daqui a 2 anos, em que as capacidades são duplicadas, a taxa aumentou, se não bateu entretanto no teto, portanto aumentou 100%. Portanto, são tudo situações que me parecem gravosas. Há esta evolução tecnológica que a lei não contempla, a não ser por pôr tetos. As ressalvas que estão aqui na lei, no que foi aprovado em Conselho de Ministros, por exemplo, tem memórias e discos rígidos integrados em telefones móveis, memórias ou discos rígidos integrados em aparelhos tablet multimédia, memórias e discos rígidos integrados em aparelhos dedicados à reprodução, discos rígidos internos ou externos que dependam de um computador ou de outro equipamento. Portanto, todos estes equipamentos, que são instrumentos de trabalho de muitas pessoas, são completamente cobertos da leitura que nós fazemos da lei, e há outras maneiras de se protegerem eventualmente os autores. E já agora, ao longo da minha vida profissional, tive várias ações. Lancei em 2005 um projeto, que é o projeto Sapiens.pt. Na altura eu era presidente da FCCN, e este projeto, já agora como ele referiu, o YouTube apareceu em 2006, foi um projeto que foi lançado em 2005. É um projeto de alojamento de conteúdos culturais, científicos e artísticos de autores e em língua portuguesa, livre de direitos ou com direitos de DRM. Portanto, este site ainda está disponível. O projeto, inclusive, depois foi passado para o Brasil. Portanto, existe um projeto de Sapiens.br. E, portanto, eu tenho uma história profissional de proteção da cultura portuguesa e de autores de língua portuguesa. Não só aqueles que vendem CDs, mas, por exemplo, houve muitos estudantes de ensino superior que produziam conteúdos e que os alojavam nesta plataforma para a difusão da cultura. Também fui convidado pela Comissão Europeia a participar num relatório sobre as perspectivas de evolução das redes de investigação. Isto foi um dos contributos para o H2020,
onde se mostra que a explosão de dados científicos vai aumentar de uma maneira significativa, como eu já tinha dito, e os investigadores, mais uma vez reforço, não é minimamente razoável estarem a ter os seus projetos de investigação ou os seus vencimentos onerados por estarem a comprar memória para guardar os seus trabalhos de investigação. Pensamos que há maneiras de proteger os artistas, e uma coisa que é muito absurda é, por exemplo, se eu compro um livro em papel numa livraria, pago 6% de IVA, se comprar o mesmo livro em formato eletrónico, pago 23%. Há uma assimetria que penaliza os conteúdos em formato digital. Aliás, isto já foi identificado há muitos anos. Isto é o Livro Verde para a Sociedade de Informação, que foi aprovado aqui no Parlamento em 1997, e na página que trata da economia digital já vinha uma medida 5.5 que dizia harmonizar a taxa de IVA dos produtos multimédia. Pensamos que era muito importante que houvesse uma harmonização dessas taxas, porque isso era uma maneira de promover a cultura e de contribuir para que os autores pudessem ter os seus produtos a atingirem mais portugueses. Para terminar, chama a atenção que a ex-comissária Neelie Kroes, no dia 12 de setembro, em Amsterdão, fez uma comunicação cujo título em inglês é Taking TV and Film into the Digital Age, onde chama a atenção que o audiovisual não é o único setor que está a mudar. Todos estão a mudar, todos têm tido capacidade de se realinhar a esta economia digital. Parece que o setor do audiovisual não quer adaptar-se a estas novas realidades. O streaming, como vimos, está aí, e arranja uma maneira que é taxar uma quantidade de dispositivos comuns de utilização, quer de cidadãos, quer de profissionais, quer de estudantes de ensino superior, que eu me sinto à vontade para falar porque contacto com eles com frequência, penalizá-los de uma maneira que nos parece completamente pouco adequada e desproporcionada. Muito obrigado.